Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. E você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuamos na segunda carta aos Coríntios, agora entrando no penúltimo capítulo, capítulo 12. Vai terminar aqui no capítulo 13, gente. Ó, tá quase terminando. E que bom que você está acompanhando esse estudo conosco. Você que está aqui pela primeira vez, eu convido você a continuar nesse vídeo. E no final eu vou mostrar para você, vou falar sobre esses livros que estão aqui na mesa e como você vai fazer o estudo bíblico do jeito que a Canção Nova faz, o método de Padre Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. Enquanto isso, acompanha o estudo de hoje e depois a gente dá mais informações. Estamos no capítulo 12, versículos de 1 a 10. É preciso gloriar-se? Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei nas minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco. Só diria a verdade, mas não faço, a fim de que ninguém tenha a meu respeito conceito superior àquilo que vê em mim ou me ouve dizer. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne. Espinho na carne. Um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isso, me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porquanto sou fraco, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse texto é muito conhecido, pelo menos a frase de São Paulo, muito conhecido, quando sou fraco é que sou forte. Mas muita gente não entende o contexto, e aqui está o contexto de uma fraqueza real. Real. Quando Deus fala para ele, e também está falando para nós, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. A força de Deus, obviamente. Paulo aqui continua falando desse gloriar-se, mas ele deixa escapar, como que para salvar a fé dos coríntios. Veja que Paulo não falou isso em lugar nenhum.
e tentou evitar ao máximo dizer que isso se tratava dele. Mas aqui escapou. Porque o que os coríntios precisavam deste testemunho para serem salvos das mãos dos leões. Como Paulo diz, esses falsos apóstolos, ele usa uma palavra forte para dizer da circuncisão deles, que é uma espécie de amputação. Essa não é a palavra que Paulo usa. Paulo usa uma outra palavra próxima disso, mas não é amputação. Mas é como se fosse para dizer assim, essa circuncisão que eles pregam para vocês, porque eram cristãos que tinham sido convertidos do judaísmo e pregavam o evangelho, mas para eles tinha que ter a circuncisão antes. E observar a lei de Moisés, fora tantas outras realidades, que não vale a pena continuar falando aqui, porque o contexto é outro, mas é só para lembrar dessa realidade que ela é muito importante. E isso enchia os olhos das pessoas, os ouvidos, o coração das pessoas davam muito valor a isso. Não porque era mal, feio. Exatamente pelo contrário. Existia regra, existia uma liturgia, existia tantas outras realidades. No entanto, para aqueles convertidos a partir do paganismo, tudo isso era inútil. Era preciso crer em Jesus Cristo e aceitar o Evangelho e seguir como cristão e não ser judeu primeiro. Essa é a grande luta, o grande combate talvez da vida de Paulo na evangelização que ele promoveu entre os povos pagãos. E, portanto, ele precisou se gloriar. E ele começa pedindo quase que desculpas. Olha, versículo 1, capítulo 12. É preciso gloriar-se? Por certo, não convém. Ele já fala, não convém. Isso é um princípio eterno, porque isso vale para todos nós. Não convém que ninguém chegue, olha, eu sou isso, você sabe quem eu sou? Sabe que curso que eu fiz? Sabe que... Tá errado. Não convém. O certo não convém. E aí ele vai dizer, todavia mencionarei visões e revelações do Senhor. Ele no início quis falar, eu não sei, conheço um homem que teve uma visão, foi até o paraíso. E lá escutou palavras inefáveis, não sei se em corpo ou fora do corpo. Deus o sabe. E ele não estava querendo dizer, mas depois, no versículo 7, ele diz, já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne. Então não foi porque ele ouviu falar de alguém. Ele é esse homem que teve essa experiência mística. E ele está dizendo de coisas que aconteceram há 14 anos antes dessa carta chegar aos Coríntios. E poderia ter espalhado para todo mundo, olha, acredita em mim porque eu fui lá, hein? Eu vi o céu. Deus me levou lá. Mas não, isso não é próprio dos santos. Mas para que eles pudessem crer, fala assim, aceita isso como testemunho, então. Se é título que vocês querem, eles estão se vangloriando, os títulos que eles têm, então tá bom. Eu tenho os títulos das fraquezas e tenho esse tipo de situação acontecendo na minha vida. Eu tenho experiências místicas fortíssimas. E vou contar para vocês. Paulo faz questão de contar. Para que isso sirva de testemunho. Para aqueles que se impressionam com os grandes méritos. Talvez muita gente que está na igreja hoje fique impressionado com os grandes méritos, com as pessoas famosas, na sua paróquia, na televisão, né, entre os canais cristãos, nas mídias sociais, Canção Nova e outros lugares. E aí, para você ouvir, é só essas pessoas que você dá valor. Essa pessoa tem ensinamento. Muitas delas realmente devem ser escutadas, com certeza. Mas a voz que nós precisamos mais ouvir
é a voz de Deus que fala através dessas pessoas enquanto em comunhão com a igreja. E voz através de qualquer um. A voz de Deus através de qualquer um que você fazer o estudo bíblico, conhecendo como Deus fala. E aqui a gente aprende a ouvir direitinho a voz de Deus. Vai ouvir desde uma criança ao idoso, até um desconhecido que, em nome de Deus, de alguma forma falar com você. Você vai saber, Jesus está falando comigo. Vai depender de correr atrás de pessoas com títulos para poder ouvir Deus. E quando essa pessoa parar de falar? E se essa pessoa apostatar da fé? Vale a reflexão. Paulo está dizendo, eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Por causa dessa revelação, ele ganhou, né? Um tormento de Satanás, que a gente não sabe o que é. Que espancava Paulo, esbofeteava Paulo. Tem especulações, mas Paulo não diz em momento nenhum que seja. Ou seja, algum sofrimento constante acompanhava Paulo para que ele não se inchasse de orgulho. Que com tudo isso, na vida, gente, ele podia se inchar de orgulho. Eu sou o apóstolo. Ninguém me supera. Nem Pedro. Ele podia se encher de orgulho. Mas, ele era ofeteado por Satanás. Como isso acontecia? Ele pediu 3 vezes. E Jesus falou, não. Basta-te a minha graça. Quando você é fraco, é aí que você é forte. E ele pode dizer isso. Nós também precisamos confiar em Deus. Não buscar a vanglória. Como ele diz aqui, não é lícito de gloriar-se por nada. E se fosse gloriar de alguma coisa, que seja das fraquezas. Porque é só Deus que merece a glória. Só Ele. Nós não. Um agradecimento, uma coisa, uma outra. Mas a gente sabe, glória a Deus. E já diz glória a Deus. E se você não tem oportunidade de publicar no seu coração, nas suas orações, você vai dar glória a Deus. E não deixar ninguém elevar você acima da justiça. Porque Deus é o autor de todo bem e de toda graça. É isso que a gente escuta na missa. Por ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Todo o bem e toda a graça. O Padre Jonas ia dizer assim, todo é todo, tudo é tudo. Então, o bem que eu faço, que você faz, vem de Deus, não vem da gente. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos, tem princípios eternos aqui, versículo 1. Versículo 1. É preciso gloriar-se? Por certo não convém, todavia mencionarei as visões e revelações do Senhor. A gente já sabe o motivo pelo qual Paulo fez isso. E depois nós temos do versículo 9 ao 10, em que ele vai dizer, respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta todo o seu poder. Quando eu me sinto e me faço fraco diante de Deus. Vale lembrar. Não é qualquer fraqueza, porque eu posso estar me sentindo fraco e ser um baita de um orgulhoso. E aí, como o socorro de Deus vai me alcançar? Eu preciso ser fraco e humilde. Aí Deus vai poder fazer em mim. Versículo 10 também. Por isso, me comprazo das minhas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Princípio eterno também, uma coisa completa a outra. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar o like e o comentário. O like ajuda mais gente a ver esse vídeo. E o comentário ajuda quem já vê a se enriquecer com ele. Porque você diz ali o que Deus está fazendo na sua vida. Tem muito comentário bonito aqui, você deveria ler, tá? Ó, essas canetas aqui
são parte do método. Eu não uso elas aqui ao vivo, porque senão eu precisaria de 40 minutos para mais para fazer o estudo com você. E eu sei que o tempo corre, né? Então, é por isso que eu falo, anota no seu diário, termina aí o seu estudo bíblico, não é? Porque você vai precisar fazer isso. E a Bíblia fica toda marcada, toda riscada, toda bonitinha. Bíblia bonita é Bíblia assim, tá? Lida, riscada, degustada. Padre Jonas nos ensina isso no seu método, a Bíblia no meu dia a dia, que você aprende o passo a passo nos links que estão aqui na descrição do vídeo, aliás, de todos os vídeos aqui do canal. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.